Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Bem, pessoal, o tema da nossa aula de hoje é o que consumimos e o que desperdiçamos, tá? Nós vamos conversar um pouco sobre o que consumimos e sobre o que nós andamos desperdiçando. Será que estamos consumindo com consciência? E aí, o que vocês acham? Vocês costumam consumir com consciência ou consome por consumir sem se preocupar? Essa pergunta, responderemos ao ler e entender o texto, tá? No livro de vocês aí de ética, na página 60, ele vai querer nos ensinar alguma coisa. O tema do texto é o que consumimos e o que desperdiçamos, tá? O que consumimos e o que desperdiçamos diz muito de quem somos, pois nossas escolhas refletem a ideia de sociedade, de produção, de saúde e meio ambiente que temos. Então, o que consumimos ou o que nós desperdiçamos vai falar muito quem nós somos. Esse trecho nos explica que o consumo e o desperdício podem caminhar juntos e faz parte da nossa identidade. O consumo, na verdade, está ligado ao conceito de tudo que se gasta ou a quantidade que se utiliza algo, ou seja, trata-se de dispêndio, despesa, consumação, ingestão, etc., né? Quando consumimos, usamos apenas o essencial para a manutenção da nossa vida, como alimento, vestuário, medicamentos. Já o desperdício surge quando adquirimos o que não é tão prioritário para a nossa vida. Tá vendo aí, pessoal? Será que nós estamos dentro desse desperdício? Será que nós estamos, digamos assim, consumindo só realmente o que é essencial para nós? Ou estamos dentro do desperdício adquirindo aquilo que não é prioritário? O desperdício está relacionado à ideia de despesa ou gasto exagerado, esbanjamento, uso sem proveito e perca, tá? Isso sim é o desperdício, você gastar ou desperdiçar alguma coisa, tá? É você consumir algo exageradamente só para se esbanjar, sem proveito nenhum, tá? Sem a maior necessidade, porque o que acontece muitas vezes é isso, as pessoas consumindo, desperdiçando, sem a maior necessidade desse consumo, não é verdade? Há uma estreita relação entre o consumo e desperdício, que se reflete inclusive no contexto de desenvolvimento sustentável, que é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras, de suprir suas próprias necessidades presentes, sem comprometer a capacidade, do que nós falamos de gerações. Percebam aí, pessoal, preste atenção. Consumir com responsabilidade, porque quando nós consumimos e não nos preocupamos de que formas estamos consumindo, tá? Porque tudo que nós consumimos vem de uma matéria-prima e nós precisamos nos preocupar em relação a isso, porque essa matéria-prima pode chegar ao momento de um esgotamento. Então, quando eu desperdiço alguma coisa, eu não estou me preocupando com o meio ambiente, porque nós precisamos adquirir hábito de buscar apenas produtos mais importantes para o nosso dia a dia. Aqueles produtos que não são tão importantes no nosso dia a dia, eu preciso evitá-los, tá certo? Para não haver o desperdício. Analisando o que é desenvolvimento sustentável, podemos identificar a relação entre o consumo e desperdício. Portanto, compreender que a forma como agimos degrada ou cuida do meio ambiente para gerações futuras. Preciso sim consumir, mas me preocupando em não desperdiçar,
para que não haja futuramente para as próximas gerações uma perca. Consumir, tá? Dentro daquilo que é importante, daquilo que é necessário. Por exemplo, muitas vezes são muitas roupas e não se usa aquelas quantidades de roupa. Muitas vezes colocamos ali no prato uma quantidade de comida que sabemos que nós não vamos conseguir comer aquela quantidade, mas muitas vezes tem aquele ditado que diz, né? A barriga maior do que o olho maior do que a barriga, não é assim? Não nos preocupamos muitas vezes. Nós vamos perceber que muitos hoje em dia passam necessidade, tá certo? E que nós poderíamos sim, daquilo que nos sobra, ajudar quem está realmente precisando para que não haja desperdício. Isso não quer dizer que temos que abrir mão de comprar algo que nós gostamos, mas sim de despertar a consciência de que aquilo que não nos serve deve ser evitado, pois tudo sai da natureza e não podemos desperdiçar o que ela nos oferece. Pessoal, nós precisamos ter uma consciência ambiental, né? Precisamos nos conscientizar que se nós sairmos gastando desenfreadamente aquilo que sai da natureza, vai chegar um momento que a natureza ela não vai conseguir resistir, porque as pessoas não se preocupam, desmatam, as pessoas fazem queimada, não estão se preocupando nas consequências futuras, não repõe uma árvore que é cortada, tá? E nós já tivemos essa aula falando do consumismo e consciente, né? Por quê? Porque quando nós consumimos sem essa consciência, nós acabamos desperdiçando. Só muitas vezes para esbanjar, tá certo? Sem haver a maior necessidade para esse consumo. Isso significa que precisamos retirar do meio ambiente aquilo que seus recursos são capazes de nos oferecer e repor num determinado período de tempo. Cortou a árvore, porque da árvore se faz o papel, a madeira para fazer os móveis, mas precisa repor, tá? Precisamos dar o tempo necessário à natureza para que ela reponha o que tiramos dela. Aí deixar e cuidar que essas árvores, né, cresçam novamente, esteja apta, tá certo? E se agir com responsabilidade, e se agir com ética, e se agir com cidadania. Mas o que nós estamos percebendo ultimamente é que a população ela não se preocupa com a questão do desperdício. Consumo desenfreado, sem a maior necessidade, consome por consumir, tá? E nós precisamos, a partir de hoje, tomar uma posição em relação a isso. Existem recursos oferecidos pela natureza que precisam de um certo tempo para se recompor. Se for retirado dela em excesso, sem cuidado, ela vai poder acabar, tá? Por quê, professora? Porque se nós retiramos aquilo da natureza e nós não recolocamos no lugar, como é que esses recursos que não são renováveis vai se renovar? Vai existir. Existem os recursos renováveis e os não renováveis. Renováveis, e se os renováveis, tá? Ele for explorado também, dentro desse desperdício, ele pode sim chegar um momento que ele vai se acabar. Ele não se renova, tá? Os não renováveis. E os renováveis também, com o uso excessivo também, pode se ocasionar uma série de problemas para o meio ambiente. Nosso consumo e desperdício também indicam a forma como encaramos a nossa saúde, já que o corpo demonstra de alguma forma o que é absorvido por ele. É por isso que há quem diga que você é aquilo que você consome. Tá vendo? Você concorda com essa frase? Você é aquilo que você consome? É uma reflexão. Precisamos cuidar mais do planeta, da saúde, buscar métodos de diversão, de alimentos, utensílio para o nosso dia a dia mais sustentáveis, tá? Viver na sustentabilidade, pessoal, através de recursos, tá certo? Que eu não vou agredir a natureza, eu não vou desperdiçar. Nós vamos perceber que o desperdício de alimentos no Brasil, pessoal, é grande, tá? Quantas pessoas estão aí passando fome e muitas vezes nós não nos preocupamos com o outro e desperdiçamos alimentos.
enquanto esses alimentos poderiam estar chegando na mesa de muitas pessoas. Não é assim? Vamos lá. O Brasil desperdiça 40 mil toneladas de alimentos todos os dias. Gente, todos os dias, no ano é 365 dias. 40 mil toneladas de alimentos, tá? Aí, isso aí é uma pesquisa da agropecuária, né, da empresa brasileira, da Embrapa, tá certo? Imagine durante o ano todo quantos mil toneladas, 40 mil por dia. Aí isso aí entra frutas, resto de comida. Nós não nos preocupamos quando vamos colocar no prato. Muitas vezes nós não nos preocupamos, né? Se vamos comprar em quantidade, as frutas vão se estragar, porque não há o tempo necessário do consumo, tá? No mundo, mais de 925 milhões de pessoas sofrem com a falta de alimento todos os dias, pessoal. Esse fato certamente seria amenizado se 20% dos alimentos produzidos no planeta não fosse para o lixo. Tá vendo aí? Aquilo que eu desperdiço, aquilo que eu não valorizo, salva vida, tá? Quando eu vou me alimentar, que eu não me preocupo com essas 925 milhões de pessoas que sofrem com a falta de alimento no mundo, tá certo? Eu acabo consumindo e desperdiçando, pessoal. Cadê a minha consciência? Cadê a minha cidadania? Cadê a minha ética? Tá? Dentro da ética existe a solidariedade, tá certo? Então eu preciso consumir conscientemente. Eu não posso sair consumindo, digamos assim, sem uma consciência para se evitar um desperdício. Precisa ter uma consciência. Aquilo que eu estou desperdiçando está fazendo falta para alguém, tá certo? Essa quantidade alimentaria aproximadamente 19 milhões de brasileiros diariamente. Olha aí, pessoal. Aquilo que está sendo indo para o lixo, aquele resto de alimento, de comida, porque muitas vezes a gente faz demais, né? Colocamos muito no prato. Ali, aquele resto de comida, que é o orgânico, vai se misturar, né, com os demais lixos. A gente não se preocupa em fazer essa seleção, né? Separar, fazer a seletiva desse lixo. E quantos estão se alimentando, né, do lixo pela falta da comida, né? São os menos desfavorecidos, as famílias pobres, carentes, que passam fome, necessidade, e nós muitas vezes temos e desperdiçamos o que nós temos. Nós não conseguimos consumir com consciência, tá? E nós vamos aqui no decorrer da nossa aula passar algumas dicas para a gente evitar esse desperdício. Nós vamos ver 6 maneiras de evitar o desperdício de alimentos. Primeiro, lavar e higienizar os alimentos antes de guardá-los. Isso é muito importante. Por que lavar e higienizar? Principalmente agora nesse período de pandemia. Porque os alimentos vêm sujos, muitas pessoas pegam, existem os agrotóxicos, né, que fazem mal para a saúde. Então, eles precisam estar bem limpos, bem higienizados antes da gente guardar. Serve até também para que eles possam se manter conservados, tá? Armazenar de maneira correta os alimentos. Eu não posso guardar de qualquer forma, de qualquer jeito, porque senão esse alimento ele vai se estragar. Ele vai ter um curto período de tempo, principalmente, né, aí as verduras, tá certo? Esses vegetais. Se nós não guardarmos, né, não armazenarmos de maneira correta, digamos que hoje nós compramos o cheiro verde. Se nós não armazenamos corretamente, para o outro dia ele já não vai servir e ali vai haver um desperdício grande de alimento, aonde se pode se evitar esse desperdício. Planejar a quantidade de alimentos. Lembra que eu falei da quantidade que nós colocamos às vezes de uma refeição no prato, né? Às vezes crescemos os olhos, não conseguimos ingerir aquela quantidade, o que sobra muitas vezes não vai alimentar nenhum animal, né, do quintal da sua casa, vai para o lixo e ali havendo desperdício enquanto pessoas estão passando fome, tá? Então planeje, pessoal, a quantidade de alimentos necessário, tá certo? Vamos fazer daquelas sobras, né, algo que sobrou ali, vamos reaproveitar, porque o que é sustentável é isso.
entra na questão da reutilização, né? Do reaproveitamento, tá certo? Aprender a reaproveitar aqueles restos de alimentos para fazer alguma outra coisa no outro dia, para que não haja, pessoal, esse desperdício, tá bom? Evitar fazer estoques. Por que, professora, evitar fazer estoques de produto? Porque às vezes esses estoques, eles vão passar do prazo de validade. Quando você vai olhar, o prazo se venceu. Aí ele se estragou. Você guardou tanto, estocou, tá? E não consumiu na data prevista. O que foi que aconteceu? Você não verificou muitas vezes a sua geladeira, a sua despensa, os produtos que você realmente precisava comprar, porque eu, pessoal, eu sou assim. Vou às compras e eu olho na despensa o que realmente estamos precisando. Se ainda sobrou alguma coisa do mês passado, para que não haja esse desperdício, tá? Porque entra a questão também da economia, né, financeira. Estamos aí, todo mundo atravessando uma crise financeira, o mundo todo, por conta dessa pandemia. Não é hora de nós estarmos desperdiçando nada, não. Tá certo? Então, não observamos muitas vezes, né, os estoques. Aí vamos sim comprar muitas coisas que muitas vezes durante aquele mês a gente não vai utilizar, vai passar do prazo de validade e ali vai haver um desperdício, um estrago, né? Assim, priorize alimentos que estão perto da data de vencimento. Porque se nós não consumirmos logo aqueles que estão prestes a se vencer, vai chegar um momento que eles vão chegar a um prazo de validade, você não vai mais conseguir utilizar. Então, antes de cozinhar, verifique quais são os alimentos que estão perto da data de vencimento. Você olha lá. Tudo, pessoal, lembrando que tudo que nós vamos consumir, que nós compramos, tem um prazo de validade. E é importante a gente se adeter para isso, se atentar. Porque às vezes nós vamos para o mercantil, nós não olhamos o prazo de validade do leite, não olhamos o prazo de validade do pão, né, daqueles pacotes de pão, tá? E tudo aquilo dali existe um prazo de validade. Então, é preciso nós termos essa consciência de priorizarmos os alimentos que estão perto da data de vencimento. Porque aí você vai consumir logo esses alimentos que estão perto de se vencer e assim você consegue evitar o desperdício. Outra dica: reutilizar a casca de legumes e frutas para o preparo de bolos e etc. A gente sabe que existe a internet, dá muitas dicas, né, de receitas, de reutilizando da casca de frutas, né? Reutilizando o tipo de alimentos, você tá pegando aquele sobra de arroz, de macarrão, de feijão, fazendo uma sopa, um caldo, fazendo qualquer outra coisa para que não haja desperdício. Se eu perguntasse para vocês, nós estivéssemos aí com vocês, né? Eu creio que um monte de vocês iriam citar desperdício que ocorre na casa de vocês. Tá certo? No momento das refeições. E nós olhamos ali e percebemos que nós poderíamos estar consumindo menos sem desperdiçar. Que poderíamos evitar a estar jogando na lata do lixo, tá certo? Comida boa, onde muitas pessoas estão passando fome, necessitando e precisando. A fome, pessoal, ela pode ser alimentada com a dieta do desperdício. Tá? O que essa fome pode ser alimentada? Aqueles que estão na rua, que estão passando necessidade, que estão em situação de vulnerabilidade, que não têm condição de se alimentar. Aí vocês façam aí a dieta do desperdício, não desperdicem, tá? Costumamos aí fazer dieta, né, para emagrecer, mas vamos aprender essa dieta do não desperdício, porque aquilo que vai para o lixo, aquilo que muitas vezes você desperdiça, iria servir para o outro. Lembra que na nossa aula, né, eu vou passar aqui para vocês relembrar o que nós vimos em relação a esse desperdício, não foi? Quantas toneladas de alimentos são desperdiçados por dia? Tá lembrado que nós falamos disso? Vamos lá. Nós vimos aqui, ó, que 40 mil toneladas de alimentos todos os dias são desperdiçados. E mais, né, que 925 milhões de pessoas sofrem com a falta de alimentos todos os dias. E muitas vezes eu estou desperdiçando esse alimento. Lá no Ceasa, que eu creio que vocês conhecem,
que é o espaço lá onde vende frutas, verduras, legumes, né, as verduras. Muitas vezes passa no jornal, né, estragos dessas frutas, estrago dessas verduras. Por quê? Porque eles compram, não conseguem vender, não conseguem repassar e ali se estragam, passa do prazo de validade e vão para o lixo. Então, pessoal, vamos ter consciência, tá? Vamos consumir, né, com, digamos assim, sem haver o desperdício. Vamos pensar não somente na gente, mas pensar também no outro, naqueles que estão passando fome. O que é que nós poderíamos fazer com aquelas sobras, tá certo? Aí você poderia dizer, mas professora, alguém se alimenta do lixo, essa sobra que vai para lá, alguém está se alimentando, mas é uma alimentação adequada, o pessoal se alimentar do lixo? Agora sim, você poderia repartir do que você tem para doar, tá certo? Porque alguém que se alimenta lá do lixo está tirando aquele resto, aquele desperdício teu, de arroz, de feijão, de fruta, de legume lá do lixo, tá? Ele não é uma alimentação adequada para ele, Seria para você? Então, se não seria para você, também não é para o outro, tá certo? Então, no lugar de desperdiçarmos, vamos juntar e dividir com quem não tem. É melhor do que a gente jogar lá na lata do lixo, tá certo? Desperdiçando aquilo que poderia alimentar, né, aquelas pessoas que estão precisando. 19 milhões de brasileiros estão precisando diariamente de alimentos. Porque alimentaria, né, 19 milhões de brasileiros todos os dias. Se eu e nem você nós desperdiçássemos tanto. Às vezes compramos ali um salgado, comemos só uma parte, outro jogamos no lixo. Olha o desperdício, né? Compramos uma pizza, estragamos mais da metade. Muitas vezes isso acontece. Vamos a um restaurante e crescer muitas vezes tantos os nossos olhos para comer, né? A questão da gula. E acabamos ali por desperdiçar, é por isso que tem restaurante, né, que se você coloca um tanto e se sobra ali no teu prato, tu vai ter que pagar pelaquela sobra, porque ali ele tem que evitar o desperdício, ali houve um desperdício, houve um gasto, tá certo, pessoal? Então, que realmente nós venhamos, né, a nos conscientizar, a consumir sem desperdiçar, que nós venhamos saber reaproveitar, reutilizar, tá? Nós falamos aqui muito do alimento, por quê? Mas não é só a questão do alimento, tá certo? Que nós devemos evitar o desperdício. Falamos do alimento porque pela questão da fome, que é um problema social, né? Mas você também muitas vezes consome, você também desperdiça dentro do teu consumo, tá? Roupas, sapatos, tipos de objetos. Aí você acaba não usando mais, você joga fora, você não sabe reaproveitar aquela roupa com outra peça, tá? Mandar reformar aquela roupa, fazer em outra, tá certo? Reutilizar. Então, muitas vezes acabamos desperdiçando. Não é só a questão do alimento, mas o alimento é algo muito gritante no nosso país, por conta da fome, né, que milhões de brasileiros passam fome, não só os brasileiros, mas no mundo todo, tá? Mas se você não desperdiçar, todo dia você conseguiria alimentar aí 19 milhões de brasileiros. Em plena pandemia, nós estamos vendo algumas pessoas com ato de solidariedade, esses restaurantes que estavam fechados para não desperdiçar os alimentos que estavam em estoque, eles começaram a cozinhar, né, e ali distribuir quentinha para os moradores de ruas, para aqueles mais vulneráveis, né, em relação a essa pandemia, onde muitos estão aí realmente passando fome. Então, pessoal, que você realmente possa se conscientizar, eu deixo aqui o meu apelo, tá certo? E que quando nós estivermos aí com as nossas aulas ao vivo, nós vamos estar trocando mais um pouco nesse assunto, tá? Do consumismo sem o desperdiçar, porque isso é uma consciência que deve começar em mim, aí eu vou contagiar o outro, tá? Independente do outro agir assim, eu preciso agir, nós precisamos, né? Urgentemente mudar os nossos hábitos, nossas atitudes em relação ao consumo, ok? Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias
Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.